A indústria dos jogos eletrônicos vem tendo um crescimento bastante significativo e impossível de ser ignorado. Já em 2021, um estudo da TechNet Immersive apontou que a indústria de jogos estava avaliada em 163 bilhões de dólares, sendo um valor responsável por mais da metade do valor da indústria de entretenimento, o que também confirmava que era maior que o mercado de cinema e música juntos. E muitas projeções indicam uma vantagem ainda maior no futuro, visto que é um mercado em ascensão e que pode alcançar até mesmo os fãs dos outros mercados, já que muitos jogos podem entregar experiências que misturam elementos cinematográficos ou belas trilhas sonoras com boas direções de artes. Entretanto, algo que vem sendo um contraste com esse crescimento são os lançamentos de jogos mal otimizados, um erro que vem acontecendo na atual geração e que é impossível de não ser notado. Então, fala galera, beleza? Eu sou o Jean e bem-vindo à Conexão Game Brasil. No vídeo de hoje, vou buscar trazer alguns pontos que explicam os atuais jogos mal otimizados e por que isso vem sendo um problema na indústria. Então, vamos lá. Os atuais lançamentos como Star Wars Jedi Survivor e Redfall levantaram muitas polêmicas, pois eram jogos muito esperados, mas que esbarraram em vários problemas técnicos, onde apesar do jogo da franquia Star Wars estar sendo elogiado por sua gameplay, acabou esbarrando em vários problemas técnicos, como quedas na taxa de quadros, bugs no cenário, travamentos, problemas com salvamento, etc. Já Redfall parece ser um jogo totalmente inacabado e com gráficos abaixo do esperado, onde em consoles, mesmo focando só nos Xbox Series, não conseguiu passar dos 30 FPS durante o lançamento. Esses dois jogos citados não são os únicos exemplos, pois também tivemos outros games com complicações em seus lançamentos, como The Callisto Protocol, The Last of Us para PC, a versão de The Witcher 3 para a nova geração, que apesar de boas análises estava com problemas técnicos, principalmente na performance, Resident Evil 4 Remake, que também teve boas análises, mas nos consoles de nova geração teve problemas técnicos que os Resident Evil anteriores da nova leva não tiveram, além que também podemos citar casos um pouco mais antigos, como de Cyberpunk 2077 e de Halo Infinite. Ou seja, são problemas em jogos que são grandes system sellers, e que podem sim representar um erro geral ou que vem atingindo a indústria, mas claro que tendo suas exceções. Mas o que pode explicar esses problemas? O primeiro ponto é que devido ao crescimento do mercado e o surgimento de novas tecnologias, o desenvolvimento dos jogos ficou mais difícil e também mais caro. Por exemplo, muitos jogos AAA, que são os de grande orçamento, buscam trazer um bom realismo gráfico e detalhes técnicos para os jogadores, para que eles tenham uma boa imersão e que esse seja um jogo bem recomendado e que gera vendas. Um exemplo que pode explicar isso é o Red Dead Redemption 2, jogo que tinha detalhes gráficos incríveis, como por exemplo o fato de um corpo de um NPC morto entrar em decomposição com o passar dos dias dentro do jogo. São detalhes incríveis e que geram uma grande imersão. Mas um jogo como Red Dead Redemption 2 pode ter um tempo de desenvolvimento bem longo, até 10 anos, ao que para alguns estúdios é um risco extremamente arriscado e que pode levar até a quebra de uma desenvolvedora. Sobre o valor do game, estimativas colocam que ele custou entre 200 e 300 milhões de dólares, valor que também é extremamente alto se comparado aos primórdios desta indústria. No iceberg da The Coalition, cheguei a abordar que um dos motivos para que a Epic Games tenha vendido Gears of War é que o preço de produção a partir de um Gears of War 4 iria ficar muito alto. Com isso, a Microsoft assumiu a franquia. Outra questão que entra nisso é que devido ao aumento no valor das produções, adiamentos ficam cada vez mais difíceis, visto que um ano de adiamento pode representar milhões de dólares, devido a acordos de marketing quebrado ou que precisarão ser renovados, ou um ano de desenvolvimento a mais que vai custar mais dinheiro devido a todos os custos de produção. Por fim, o período da pandemia do Covid ainda demonstra problemas em jogos atuais. Jogos como Halo Infinite foram feitos durante o período da pandemia, o
que gerou problemas dentro de um desenvolvimento que já era conturbado. Além que grande parte dos jogos recentes também tiveram algum tempo de desenvolvimento dentro de um período de pandemia. Mas e aí? O consumidor deve aceitar os jogos quebrados devido a essas questões? Vejo que é óbvio que o consumidor não deve aceitar um produto abaixo da qualidade que foi prometida, principalmente porque o marketing desses jogos mais grandiosos prometem coisas bem grandiosas também, onde no final esses produtos custam um bom dinheiro para os consumidores. A solução das desenvolvedoras, principalmente das grandes, deve ser criar meios tecnológicos para se adaptar ao mercado atual, além de buscar ter uma comunicação aberta e transparente, para que publicidades enganosas ou abusivas não sejam cometidas. E aí tem um bom equilíbrio entre o que é ofertado e o que é entregue na versão final. Mas claro que também que é ideal que produtos não sejam entregues todo quebrado, né? Produtos não sejam entregues de forma bem quebradas. Sobre o Redfall, ele é um jogo que em alguns aspectos é inaceitável, pois é um jogo que foi prometido ali em consoles só para os Xbox Series. Então é como se a equipe tivesse tido uma boa vantagem de desenvolvimento, não iria precisar desenvolver para Xbox One, PlayStation 4, etc. Além que também não iria desenvolver para PlayStation 5. Então eles tiveram problemas onde não conseguiram aproveitar essa vantagem de desenvolvimento. Pois com eles tendo ali só os Xbox Series, era esperado que o jogo nos consoles iria ser muito bem adaptado, ter 60 FPS, bem otimizado em vários pontos, mas isso não aconteceu. Sobre Star Wars Jedi Survivor, ele também teve a vantagem de ser lançado só para a nova geração, entretanto também tendo PlayStation 5. Mesmo assim, não aproveitou essa vantagem em muitos pontos. Muitas pessoas também vêm colocando problemas em motores gráficos, como a Unreal Engine 4 para jogos de mundo aberto, que vem enfrentando alguns problemas atuais, assim como a transição para Unreal Engine 5, etc. Mas como eu disse, é algo que as desenvolvedoras devem buscar equilibrar para que não entreguem produtos inacabados ou quebrados, pois geralmente o marketing dos jogos não alertam esses problemas, o que para alguns consumidores pode ser prejudicial. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, compartilhar e não esqueçam que aqui na Conexão Game Brasil estamos com a meta de 1000 inscritos até o final do ano. Então, peço essa ajuda para vocês. É isso aí, valeu!